Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia nos sustém, aquele do qual prepara a noiva. A palavra diz: o noivo que prepara a noiva adornada para adentrar as regiões celestiais. O único que ascendeu às regiões celestiais e assim fará ascender aqueles que são membros dos membros, aonde chamada de noiva, aonde a palavra diz que deve ser como exalando um bom perfume em Cristo, que se exala as narinas de Deus com um aroma agradável. Em Cântico dos Cânticos, a palavra diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, onde requer que exalamos o bom perfume em Cristo. A palavra diz também que se o perfumista permitir com que uma mosca caia, estraga o unguento, onde é necessário, assim como um pouco de astutícia, em vão aquele que possui a sabedoria. Assim como a palavra diz que muitos são como que uma erva logo arrancada murcha, e a sua palha será lançada aonde não se consome pelo fogo. O Senhor é aquele que conhece entre aqueles que estão como o bom perfume em Cristo, assim como aqueles que se julgam ter as boas obras, mas por rejeitar aquele que podia os endireitar, na verdade se exala um mau cheiro às suas narinas. São como o espinheiro, lembrai-vos da sarça ardente, onde o fogo não consumia, e assim muitos são como gravetos secos, prestes a ser lançado, aonde ali não se consome pelo fogo, no lago de fogo e enxofre. Por isso, muitos declaram a sua própria benignidade e se julgam ser cumpridores, mas na verdade são reprovados diante do Senhor, que conhece o seu interior. E a palavra diz: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? O Senhor não vê exteriormente segundo o homem vê, mas sonda a intenção da mente e do coração. Por isso a palavra diz: muitos declaram sua própria benignidade, e ao invés de sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo, está sempre sujeitando a maledicência e dando vencido pelo mal, aonde o Senhor conhece tanto aqueles que exalam um bom perfume em Cristo Jesus, assim como aqueles que não têm o seu espírito e na verdade exalam toda espécie de imundícia, onde o Senhor é aquele que a palavra diz que está a ponto de os vomitar, porque a palavra diz que não iriam se arrepender e na verdade iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, porque não tem aquele que podia os limpar, assim como fazer com que exalem um bom perfume em Cristo. Sim, o Senhor é aquele que conhece
e ele é aquele que faz a separação entre os bons e os maus, porque os bons prevalecem sobre a terra, mas os maus perecem. A palavra diz que os ímpios perecerão sobre a face da terra. Por um tempo o Senhor permitiu, segundo a sua imparcialidade, um tempo para que eles perseverassem. A palavra diz que iriam até mesmo vencer aqueles que exalam um bom perfume em Cristo. Mas então é chegado o tempo de ira e indignação, aonde o ministério da iniquidade, a sua porta foi fechada. E a porta que o Senhor fecha, ninguém há de se abrir, mas a porta excelente da graça que nos foi aberta, ninguém há de se fechar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.